Ei, se achegue aí, vamos dar uma pausa aí na correria do seu dia a dia, do nosso dia a dia, pra gente falar de estética? Por alguns minutos, esqueça tudo, trabalho, casa, preocupação, e vamos falar do que a gente gosta de estética. Hoje eu tô aqui com o Pergunte Pra Mim, vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram. Se vocês quiserem ver mais perguntas, procura aqui a playlist Pergunte Pra Mim e veja aí se tem a sua pergunta ou se há alguma dúvida que você tem na estética para a gente poder solucionar. Continuando a dúvida, bota aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder para você. E vamos lá, né? Vamos falar do que Vamos falar do que importa mesmo. Vamos! Primeira pergunta diz o seguinte: vou iniciar um tratamento de rejuvenescimento. Posso estar usando microcorrentes no mesmo dia que a radiofrequência? Pode sim estar fazendo a combinação da radiofrequência com a microcorrentes na mesma sessão, sem problema nenhum. E isso vai potencializar os seus efeitos, você acredita? Boa combinação aí a que você escolheu. E a ordem também não interfere, então você pode fazer tanto a microcorrente primeiro e na sequência fazer a radiofrequência, quanto o contrário. Faz primeiro a radiofrequência e finaliza com a microcorrentes. Não tem problema a ordem, pode trocar sem problema nenhum. E boa sorte aí no seu protocolo, os resultados com certeza vão ser surpreendentes. A próxima pergunta diz o seguinte: a drenagem linfática serve para desintoxicar, diminuir edemas e celulite. Então, por que dizem que não adianta usar princípios ativos na drenagem? Pode tirar essa dúvida, por favor? A drenagem linfática manual, ela auxilia o sistema linfático. Consequentemente, ela melhora tudo isso aí que você falou. Então, retenção de líquido, melhora no fibroedema geloide, ajuda a gente a fazer uma desintoxicação do corpo. Então, tudo isso é verdade. Agora, sim, quando a gente fala de drenagem linfática raiz, digamos assim, porque hoje em dia nós temos vários tipos, né? Cada dia tem um método novo, enfim, não vou entrar muito nesse mérito. Mas quando a gente fala de drenagem linfática mãe, pai, real, advoda, nós não utilizamos creme nenhum, porque para poder promover essa condução da linfa, a gente precisa do atrito das nossas mãos com a pele do cliente. Então, isso é importante para a gente poder conduzir da maneira adequada essa linfa. É justamente por isso. Aqui não é por conta dos ativos, é mais por conta do veículo. Então, a gente não utiliza creme, a gente não utiliza talco, a gente não utiliza óleo, porque todos esses veículos, eles promovem um deslizamento na pele. Quando eu deslizo, eu deixo de ter esse atrito que é preciso para que a gente conduza da melhor maneira essa linfa, tá? Eu tô falando de drenagem linfática baseada em Voder. As outras, cada um tem aí a sua forma de atuação. Mas a drenagem linfática de Voder, ele não utiliza creme, óleo, talco, justamente por isso, para não haver o deslizamento da pele. A próxima pergunta diz assim: qual a diferença de endermologia e vácuo? Não tem diferença. São nomenclaturas que a gente utiliza na estética para poder falar de uma pressão negativa, de um vácuo, uma sucção. Então, vocês vão encontrar vários nomes. Tem dermotonia, tem endermologia, tem vacoterapia, vácuo. Então, são várias nomenclaturas para poder falar de uma tecnologia, que é justamente essa pressão negativa. Próxima pergunta diz o seguinte: Nath, quero entender sobre ultrassom, cavitação estável e instável. Essa é interessante. Então vamos lá, vamos entender isso agora. Primeiro, a gente tem que pensar e saber entender que todo ultrassom promove cavitação. Então, todos os ultrassons nós teremos cavitação. Alguns ultrassons, a cavitação esperada e desejada será a cavitação estável.
e outros será a cavitação instável. O que é cavitação? Cavitação é a formação de bolhas de gás em um meio líquido. Então, com a utilização do ultrassom, de todos os tipos de ultrassom, eu vou promover bolhas de gás em um meio líquido. E aí, quando eu falo de cavitação estável, essas bolhas elas vão se movimentar, mas não vão implodir. E na cavitação instável, essas bolhas que foram formadas, elas vão se movimentar e vão implodir. Então, a diferença é que cavitação estável, essas bolhas elas não implodem, e a cavitação instável, essas bolhas elas implodem. E aí nós passamos para o ultrassom, né? O ultrassom de 3 MHz, o terapêutico, o pequeno, ele promove cavitação estável, que é aquela cavitação que é controlada. Então eu faço o ultrassom, formará as bolhas de gás, mas elas não vão implodir. Se por algum motivo, com a utilização do ultrassom de 3 MHz, o pequeno, o terapêutico, eu promover uma cavitação instável, essas bolhas elas vão implodir e eu vou danificar células vizinhas. Então eu não posso promover a cavitação instável com esse tipo de ultrassom. Mas aí nós temos o ultrassom, que é o ultrassom focalizado de alta intensidade, por exemplo, que ele promove a cavitação instável. Ele vai promover formação de bolhas, essas bolhas elas vão implodir, só que eu não vou danificar os tecidos vizinhos. Por quê? Porque esse ultrassom ele é focalizado, ele vai agir diretamente naquele local, no tecido adiposo, nos adipócitos. E aí sim eles vão promover, né, essas bolhas vão implodir, mas só vai danificar aquela região. Não danifica os tecidos vizinhos. Entenderam? Entendeu a diferença? Cavitação estável, cavitação instável. Tem aparelhos que eles vão promover essa cavitação instável e outros vão promover a cavitação estável. Cavitação estável, eu vou ter formação de bolhas de gás em um meio líquido, mas elas não vão implodir, não vão estourar, digamos assim. E a outra cavitação instável, eu vou ter a formação de bolhas nesse gás, eu vou ter formação de bolhas de gás em um meio líquido, mas elas vão implodir, elas vão estourar. Anotado? Entendeu? Se não entendeu ainda, bota aqui que eu tento explicar de uma forma diferente. E a última pergunta de hoje. Vamos lá. A última pergunta diz o seguinte. Nath, o controle de oleosidade é feito em cabine mesmo ou passamos o home care? Quando nós falamos de controle de oleosidade, ela é feita sim em cabine no nosso consultório. Então a gente faz a limpeza de pele e acompanha o cliente toda semana. Então ele vem, né? A gente fez a limpeza de pele uma semana, na outra semana ele vem fazer o controle de oleosidade, na outra, até dar o tempo dele voltar a fazer a limpeza de pele. Isso aí a gente indica para quem tem peles muito oleosas e quem tem peles muito acneicas, para a gente poder fazer o controle toda semana. Só que também é importante a gente indicar o home care. Um não descarta o outro. A gente vai indicar o home care, que também vai ter controle de oleosidade, mas nós vamos realizar esse tratamento de controle de oleosidade no nosso consultório, na nossa cabine, na nossa clínica. Um não anula a indicação do outro, tá? Então, quando a gente fala de controle de oleosidade, é um tratamento feito em consultório. A pessoa fez a limpeza de pele, na semana seguinte ela vai voltar para a gente poder avaliar aquela pele, ver se ela precisa de uma hidratação, se ela está precisando de uma máscara secativa, utilizar alta frequência, ver se tem pústulo, utilizar secativos, entendeu? E aí cada semana uma nova avaliação e um novo tratamento, uma nova conduta. Mas é uma forma da gente acompanhar esses clientes especiais, né, que tem muita oleosidade ou que tem bastante acne toda semana, para ele não ficar em casa, né, assim jogado. Aí a gente traz ele para perto da gente para ter um cuidadozinho melhor. Mas não descarta os home care, tá? Aí o home care a gente passa sabonete,
higienizante, né? Loção tônica, astringente, secativos, também pode continuar passando. E aí é isso, por hoje é isso, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Semana que vem eu estou aqui de volta. Se tiver dúvida, bota aqui nos comentários ou manda para mim, que eu vou ter o maior prazer em responder. Beijos, beijos e tchau!